Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que certamente todos nós enfrentamos e temos dificuldades muitas vezes em sair de uma forma saudável desse processo que infelizmente nos atrapalha muito e nos limita, não é? Estamos falando das rotinas. Algumas podem ser benéficas e outras nem tanto. Então vejam, nós vamos acompanhar aqui a obra da Joana de Ângeles, O Ser Integral, não é? E a Joana vai nos falar que a partir do século XIX houve uma mudança, principalmente nos nossos hábitos. Por quê? Porque é justamente nesse século aí que as máquinas foram trazidas pela tecnologia, né? E as indústrias passaram a usar largamente as máquinas na sua produção. Então parece que o ser humano ele virou um ser programado tal qual uma máquina, não é? Produzir, trabalhar, etc. Não é? Então, de certa forma, a sociedade passou a ser como que padronizada em horários, não é? E os hábitos naturalmente prevaleceram, tendo em vista que a gente sobra pouco tempo, não é verdade? Pouco tempo, porque as rotinas industriais exigem muito da gente, exigem muito daqueles que trabalham diariamente, e as indústrias cada vez tendem a produzir mais, não é? Trabalhando inclusive finais de semana, sábados, domingos. Isso tudo tira do ser humano, tira da pessoa um tempo precioso, que seria aquele tempo talvez para estar junto com a família, para buscar novos objetivos, que é o mais importante. Então vejam, naturalmente o que ocorreu? Todos nós acabamos, através dessa rotina estressante de trabalho, criando hábitos, e esses hábitos nos tornaram, de certa forma, um pouco acomodados, não é? Então a Joana vai dizer que nós estabelecemos poucas metas e levamos uma rotina, uma vida rotineira, não é? Que se torna neurótica muitas vezes. Para muitos, evidentemente a gente sabe que tem pessoas que têm prazer no seu trabalho, na sua atividade, e sente-se bem. Mas a grande maioria da massa humana trabalha por necessidade, não é? Encara horários inflexíveis durante anos, e isso de certa forma prejudica o crescimento do ser espiritual. Enquanto como humanos, como pessoas em sociedade, nós nos satisfazemos através dos bens materiais, quando a gente trabalha muito, adquire, compra, etc. Isso dá um certo ânimo, não é? Dá uma certa leveza. Mas aqui dentro, o ser espiritual ele precisa crescer, e ele se sente limitado por tamanha carga horária e pela rotina que nos é imposta, e mais ainda pelo nosso próprio comodismo, que é uma coisa natural em decorrência dessa rotina. Então vejam, a Joana vai dizer que a rotina é como uma ferrugem na engrenagem da preciosa máquina, que a corrói e arrebenta. Então se na máquina lá em si a ferrugem destrói, a rotina para o ser humano e para o ser espiritual principalmente é da mesma forma, porque ela trava, não é? A gente acaba se acomodando àqueles hábitos, aquela rotina diária, semanal, mensal e anual, e não vai além. A gente passa anos na mesma função, no mesmo trabalho, e aceita isso. E as metas que seriam maiores passam a ser somente como sonhos, para muitos inalcançáveis, não é? Difíceis de realizar. A Joana vai dizer, olha, o homem trabalha no mesmo labor, recompõe idênticos passos, mantém as mesmas desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos esparecimentos. Então vai para o bar, vai para o clube, vai para o futebol, não é? Vai para a televisão principalmente, acomoda muitas pessoas. Então, após o dia de trabalho, tudo se repete. A gente vai para casa,
conversa com o vizinho, conversa com um amigo, etc. E aquilo todo dia é a mesma coisa, toda semana é a mesma coisa. Por isso que aqui dentro, esse ser espiritual que somos, a essência se debate, porque ele precisa de novas metas, de novos objetivos. O homem deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, ou seja, ficar, vamos dizer, de papo para o ar, né, como muitos dizem, quem sabe descansando na rede. Isso de certa forma vai nos acomodando. Muitas vezes a gente já anseia ao final do expediente, do trabalho, para aquela descansada. É compreensível? Nós precisamos descansar. Mas isso ao longo do tempo, de muitos anos, se torna prejudicial para a essência espiritual que nós somos. O homem é um mamífero, diz a Joana, o homem é um mamífero biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. Ou seja, nós temos que definir metas para a nossa existência e temos que ir atrás de cada meta, de cada objetivo. Quando alcançado, novas metas, novos objetivos nós temos que traçar e novamente ir atrás. Então, mesmo que a gente tenha um trabalho que nos impõe essa rotina, fora dele nós temos que pensar diferente, nós temos que traçar uma nova realidade para a gente, não é? Como seres espirituais que somos. E é muito frustrante passarmos a vida toda trabalhando num determinado trabalho ou em vários, né? A gente muda de emprego, etc. Mas ao final da vida a gente saber, ter a consciência que só trabalhou. Mas nós compramos isso, compramos aquilo, deixamos os filhos com isso, com aquilo, mas em essência o espírito, será que avançou? Então é isso que a gente tem que procurar entender, que é o que a Joana está nos alertando aqui. A vida é resultado de, ela vai dizer que a vida do espírito é o resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito. Então a essência aqui é que comanda as ações. Ao longo de bilhões de anos nós vemos evoluindo os nossos equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição exige. Então nós estamos numa caminhada em busca da perfeição. E o espírito necessita de novos empreendimentos, novos desafios, necessita experienciar novas atividades como forma de desenvolver o potencial latente que todos temos conosco. O trabalho constitui estímulo aos valores que dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação e desdobramento. Ou seja, não somente o nosso trabalho profissional, mas o outro trabalho que a gente possa ter fora da nossa rotina do emprego é necessário para a gente, não é? E isso vai nos ampliar as nossas potencialidades, vai despertar toda essa potencialidade que nós trazemos conosco. O que acontece quando a gente se acomoda, quando a gente aceita somente aquela rotina que nos é imposta pelas necessidades, não é? O potencial permanece inativo, ou seja, aquele potencial que a gente tem permanece estacionado, por indolência ou pela rotina, não é? E ocorre o que? A frustração emocional, não é? Que entorpece os sentimentos e muitas vezes, para alguns, infelizmente, acaba levando até mesmo para a violência, para o crime, não é? Como um processo de libertação de uma masmorra que nós mesmos construímos e nos encarceramos, porque quando a gente aceita essa rotina, aceita aquilo que nos é imposto pela sociedade, que muitas vezes não é o correto, não é o melhor, é como se nós mesmos construíssemos as nossas próprias limitações, e a gente não sai dessas limitações, não sai dessa cela que nós construímos, né, psicologicamente. Isso para o espírito é muito ruim, é muito prejudicial. Então a Joana vai dizer que o homem deve renovar-se incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-os para o aprimoramento íntimo. Então toda e qualquer atividade que nós possamos desempenhar a partir do nosso horário de trabalho, fora da nossa rotina, do nosso emprego, tem que ser uma atividade salutar, uma atividade de despertamento, de crescimento, não é? Isso vai nos fazer bem. Então estabelecer novas metas,
buscar uma nova realidade para a gente. A gente muitas vezes aceita as nossas limitações financeiras, por exemplo, não é? Dependendo somente do emprego, e não projeta algo novo para que a gente possa ampliar as nossas condições de conforto, condições materiais, que é importante sim, na verdade, para a gente ter uma tranquilidade na nossa existência aqui. Então, o homem interior sobrepõe-se ao exterior, é o que a Joana diz. Ou seja, aqui dentro, essa essência espiritual vai nos convidar a ir à frente, a algo mais. E é essa essência que deve ser maior que o homem exterior, ou seja, que nossos apenas como seres humanos. Se nós formos aceitar somente o que o meio social nos oferece, nós ficaremos limitados e assim acomodados numa rotina que é prejudicial ao espírito, não é? Um pouquinho à frente a Joana vai dizer: a liberdade ela custa caro e tem um alto preço, deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano. Então, a liberdade em si é justamente buscar novos cometimentos, novas atividades, novos desafios, novas experiências, não é? E quem sabe até mesmo numa mudança para uma nova realidade, a gente deixar aquele trabalho, aquele emprego que muitas vezes não nos satisfaz, que a gente aceita por necessidade, mas a gente gostaria de ter uma atividade diferente, ter uma atividade que a gente sentisse prazer, não é verdade? Quantos já chegaram a esse patamar de se sentir felizes por realizar aquilo que gostam, não é? Os desafios, olha só o que a Joana vai finalizando, ela vai nos dizer: como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Então, quando nós estudamos o Evangelho lá, existem muitas passagens. Jesus é um exemplo disso, né? Ele nos convida a avançar, a ir à frente, a não somente enxergar as metas humanas, as metas de uma existência. Muitos dizem, esperam ansiosamente o momento da aposentadoria, por exemplo, né? E a partir da aposentadoria, aquele homem, aquela mulher que eram ativos, que vinham crescendo com as suas atividades, muitas vezes acomodam-se e passam a ser pessoas praticamente quase inúteis numa sociedade, porque não produzem mais nada, ficam em casa, à frente da televisão, fazem alguns passeios, algumas coisas, mas aquilo não satisfaz o espírito, não é? E não buscam outras atividades enriquecedoras, que são mantenedoras da vida. Evidentemente, a gente sabe que há muitas pessoas que fazem isso, mas a grande maioria anseia pela aposentadoria para aquele descanso como se fosse eterno, né? Mas nós sabemos que o espírito não tem necessidade desse descanso. Embora o nosso corpo físico tenha, espiritualmente, a essência que somos, ela necessita sempre estar em movimento, não é? E é isso que dá uma vida saudável para todos nós. Buscar novas atividades, exercer, criar, realizar aqueles sonhos que a gente tem, né? Que a gente gostaria de fazer, buscar aquelas coisas que a gente tem prazer em fazer. Isso nos dá liberdade e nos dá também saúde mental, psicológica, orgânica e física muitas vezes, porque nós estando bem, nos sentindo bem, o nosso corpo reage bem às adversidades que a vida nos impõe. Então fica aqui o nosso convite, o nosso alerta assim, para aqueles que muitas vezes estão enfrentando essa rotina aí. Ela pode ser uma rotina duradoura, mas pode ser uma rotina transitória, temporária. Vai depender da gente, vai depender de cada um de nós. No momento em que a gente traça novos planos, novas metas, a gente já busca uma nova realidade. E aí é questão de tempo para que isso ocorra. Logicamente, nós temos que agir também para sair daquele comodismo, daquela aceitação passiva daquilo que muitas vezes nos é imposto, nos é oferecido e que por necessidade nós acabamos aceitando. Nós podemos mudar isso sim, vai depender de nós. Ok? Um grande abraço a todos, muita paz.